Alguém vai fazer a prece inicial? Se você quiser fazer, pode fazer, por gentileza. Boa noite a todos, então. Infelizmente, a gente não pode estar presencialmente, que é uma coisa que eu gosto muito de estar nessa casa, estar com vocês. Em virtude desse tempo, né, que a gente fica um tanto insegura em estar na estrada, né? Eu até quero agradecer a Silvana, que está ali online, que ela e o Beto estariam me levando hoje, como sempre, os meus companheiros, né, de viagem e de estar auxiliando nesse momento. Mas, assim, para não ter nenhum risco, né, porque o tempo está bem complicado, eu pedi para que fosse online. Em outro momento, eu pretendo estar com vocês, tá? Então, vamos, nesse instante, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedirmos luzes, amparo, proteção, para todas as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento, em virtude das chuvas, que estão passando por algum problema mais sério, não só de perca material, mas de familiares que estão desaparecendo ou partindo para o plano espiritual. Que os bons espíritos possam estar auxiliando a cada um e a cada uma, para que tenham luz, para que tenham serenidade, para que tenham força neste momento. Peço também que Deus ilumine e guarde a cada um que está nesta casa, nos ouvindo, e que as palavras possam chegar a cada um conforme a necessidade neste momento, e que junto nós possamos ampliar, através das energias de paz, de amor, a luz, a serenidade, que este mundo tanto precisa, que nós possamos nos fortalecer, que assim seja. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento uma música. Eu gosto sempre de iniciar com uma reflexão cantada, né? Então eu vou estar compartilhando com vocês. Eu espero que chegue até vocês de forma clara. Vamos ver aqui que tá difícil de encontrar. Aí. Você está online, Maria Helena? Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações
perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento, tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Então, meus amigos, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é, né? Somos cheios de defeitos, de dificuldades, mas o nosso Pai Celeste nos ama assim mesmo. Jesus nos ama mais daquilo que nós podemos mostrar diariamente. E Ele nos lembra todo dia, a todo instante, que nós podemos fazer parte da equipe de auxílio, dessa importante missão de propagar o Evangelho. Então, assim, ali no início da música, das imagens, tinha uma frasezinha, assim, bem sugestiva, né? Que Jesus fica grato a todo aquele que o tira da cruz e enfrenta a multidão de desesperançosos. Ao se tratar de Jesus, não só aquela imagem que está na cruz, mas lembrando sempre que Ele está entre nós, que Ele nos dá a força, que Ele nos dá a sabedoria
para que nós possamos fazer das suas palavras atitudes, ações, para que nós possamos vivenciar aquilo que ele nos deixou como mensagem. Então, assim, o fato de não sermos perfeitos não é problema. Tanto não é que a gente percebe que os apóstolos que ele escolheu também não eram. Eram pessoas, seres humanos, com muitas dificuldades, com muitos defeitos. Mas ele foi ensinando através da convivência que eles poderiam estar melhorando isso. E nós também podemos melhorar aquilo que nós somos, para nos aproximarmos daquilo que Jesus espera de nós. Então, como que nós podemos fazer isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o item 5, tem uma fala que diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que criaram raiz são de origem humana. Não foi alguns erros que acontecem de interpretação, enfim, são de raízes humanas. E não foi pela fala de Jesus, mas a forma como foi interpretada. Então, esses dois mandamentos, amai-vos e instruí-vos, no Espiritismo, é extremamente importante porque nós precisamos fazer uso deles. Primeiro, nos amar ao próximo e buscar a instrução para que a gente melhore esses defeitos de atitudes, de caráter que nós temos ainda. Nós temos muito ainda para estarmos melhorando. Então, nós precisamos nos utilizar desses ensinamentos. Se nós pararmos para pensar na atualidade, muitos problemas e muitas coisas e muitas atrocidades que acontecem, elas são frutos do quê? Da ignorância das pessoas. Pessoas que acreditam que eu sei tudo, eu sou o dono da verdade, aquilo que o outro pensa, que o outro sabe, não importa. Quando o sentar, o ouvir, o conversar, ele ajuda para que muitas coisas não aconteçam de forma errônea entre as pessoas. Então, nós precisamos vencer essa coisa da ignorância. Nós não somos donos da verdade, ninguém é. Então, assim, quando a gente fala em instrução, a gente pensa logo na instrução acadêmica da universidade, da escola, da universidade, enfim. E não é só isso. Esse conhecimento que a gente tem, escolar, universitário, ele é importante? Para nos aproximarmos das coisas que vão sendo melhoradas, ampliadas nesse nosso universo. Mas a instrução que os mensageiros espirituais nos querem se referir é a instrução reflexão. Para que nós, ao adquirirmos alguns conhecimentos, nós possamos perceber o outro que está ao nosso lado, que está convivendo conosco. Que nós possamos perceber as coisas que estão à nossa volta, as coisas belas, as coisas importantes, as coisas que não são tão belas, as atitudes errôneas que acontecem e que nós podemos colaborar para melhorar. Então, é essa instrução, a reflexão que nós somos chamados, nesse momento, através do Evangelho, do Espiritismo, para que a gente perceba que é importante. Por isso que na Casa Espírita, normalmente, tem os grupos de estudo, para estudar a doutrina. E por que nós precisamos estudar a doutrina? Porque, não sei vocês,
mas eu não nasci num lar espírita. E a grande maioria das pessoas não nasceu num lar espírita. Nós tivemos contato e ensinamentos de outras religiões extremamente importantes. Eu considero que a minha religião, onde eu fui criada, onde minha família me educou, me ensinou, ela me ensinou muitas coisas importantes, de valor, de atitudes, mas muitas coisas ficavam na cabeça da gente sem respostas. E mesmo eu tendo conhecimento, mesmo eu tendo acesso a conhecimento acadêmico, universitário, enfim, coisas que foram transmitidas através dessa religião também, em relação ao preconceito, em relação ao espiritismo, por exemplo, ou outras religiões. Hoje em dia, as religiões estão um tanto mais abertas e conseguem dialogar e conseguem não colocar essas barreiras, mas há alguns anos atrás isso era colocado, né? Espiritismo é coisa do demônio, espiritismo é coisa ruim, enfim. E essas coisas a gente também trazia no nosso interior. Apesar de ter as coisas boas que eram passadas. Então, a gente precisa estar aliando essa coisa da reflexão, do conhecimento, com a questão do amor. A instrução com o amor, porque a instrução sem amor não é nada. Então, o próprio Paulo, quando ele fala da questão que ele compara, se eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu falasse, né, a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ele compara, ele traz várias falas em relação à questão da fortuna, a questão do dom da profecia, e tudo se referindo, se eu não tiver caridade, eu nada seria. Né? Seria como um sino que bate, né? Então, só faz barulho, enfim, e não seria outra coisa. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. É por isso que Jesus falava muito da caridade, porque quando você está praticando a caridade, você está colocando o teu amor em ação. A caridade é isso. A caridade não é aquela coisa de você ir pegar algo que não te serve mais e dar para alguém. Não. A caridade, ela está intimamente ligada com a questão do amor. Quando eu coloco essa minha vontade de auxiliar, eu estou colocando o meu amor em ação. Seja através de uma palavra, seja através de um carinho, do afeto, do acolher o outro, né? Do dar um copo d'água, como Jesus dizia, tudo que fizeres a um dos menor dos meus irmãos é a mim que o fareis, né? Naquela passagem onde ele compara que ele passou fome, mas, né, foi auxiliado, ele teve sede, mas foi, né? Então, assim, quando é perguntado, quando foi que fizemos isso, mestre? Quando você auxiliou o outro. Cada vez que fizeres algo de bom ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Então, assim, quando eu coloco isso em ação, essa caridade em ação, eu estou colocando o amor em ação. É por isso que o amor, ele está muito atrelado à questão da instrução, que são as duas asas para que o verdadeiro espírita possa progredir, o verdadeiro cristão. Toda vez que uma pessoa, mesmo não sendo espírita, ela consegue aliar essas duas coisas, essa sabedoria que ela vai adquirindo com o amor, com as atitudes de afeto, ela está sendo cristã, igualmente, né, está progredindo. E esse é o
o intuito de Jesus, na verdade, né? Que todas as pessoas que falem em seu nome, elas possam trazer essas coisas na prática, na vivência. Não só nas palavras. Nós podemos colocar o evangelho embaixo do braço, sair falando muitas coisas, mas se a gente não vivenciar nada, não terá valido a pena. A atitude é que, de fato, faz com que nós possamos progredir. E se nós estivermos alicerçados nas asas do amor e da instrução, nós podemos estar alçando grandes voos, nos desenvolvendo espiritualmente e nos aproximando cada vez mais daquilo que o Mestre quer de nós e deste universo que ele prepara para a gente e que ele quer que nós possamos estar dividindo com ele no momento que nós estivermos preparados. Então, assim, cada um de nós, a gente sabe que as nossas caminhadas, elas não são iguais. Nós temos limites, uns progridem mais rápido, outros mais devagar, mas a gente precisa dar um passo à frente, mesmo que seja pequeno. Algumas pessoas andam muito rápido e outras vão aprendendo devagarinho. E caem, levantam, mas persistem. E é essa persistência que a gente precisa ter, essa disciplina de estar aprendendo, perceber quando errou, estar retomando a caminhada e seguir em frente. É isso que nós precisamos. Então, assim, assim como eu, como vocês não nasceram no lar espírita, e eu lembro, passando para vocês um pouquinho, quando é que eu iniciei essa caminhada? Foi justamente no momento em que houve a passagem para o plano espiritual do meu pai. Então, assim, você começa a se perguntar, a se questionar muito, né? E isso acontece com muitas pessoas, as pessoas se revoltam, mas de que vale a pena, né? Deus dá, assim, essa vida para algumas pessoas sofrem tanto, passam por tantas dificuldades, sofrem com doença e morrem. E outras pessoas passam por uma vida muito mais tranquila, sem tantas dificuldades, morre igualmente, mas com diferença de vivências, né? E aí a gente começa a se questionar, né? Por que as diferenças? Por que a morte? Existe algo depois da morte? Né? Então, assim, foram vários momentos após a passagem do meu pai que eu percebi que de fato, a vida tem essa continuidade. Foram várias situações em que ele esteve presente espiritualmente, desde o momento em que eles mostraram para mim que ele estava no hospital e que ele estava sendo cuidado, enfim, aquilo foi, você leva um susto, né, porque você pensa, será que isso é verdade, né? E aí, conversando com uma pessoa que já tinha essa caminhada de uma família espírita, e essa pessoa me disse, sim, é isso que a gente acredita, que as pessoas são amparadas do outro lado, que as pessoas são cuidadas. E aí houve outros momentos em que ele sempre veio me dizer algo que eu precisava ouvir. Até o momento que ele disse, não esqueça que você tem um grande compromisso. Ele me deu um dia e me deu um horário. E eu fiquei com aquele dia e aquele horário na cabeça, procurando entender e procurando buscar o que eu tinha de importante, que compromisso que eu tinha importante naquele dia e naquele horário. E aí eu fui na casa espírita tomar um passe, porque eu já tinha iniciado essa caminhada, de ouvir algumas palestras, de tomar passe.
E ao final do passe, a trabalhadora me disse: você não gostaria de estudar sobre o espiritismo? A gente vai começar um estudo agora, seria importante você estudar. E aí ela me disse: olha, ali na porta tem o dia, o horário de estudo, veja o que você, se você consegue. E quando eu olhei o dia e o horário, fechava com o dia e o horário que o meu pai havia comentado. E aí caiu a ficha, porque todas as coisas que ele estava me falando, elas tinham sentido, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a entender essa questão da mediunidade, que é aquilo que me incomodava muitas vezes era a tal da mediunidade que a gente não compreende muito, que a gente precisa estar estudando para entender, compreender e poder usar isso para auxiliar as pessoas. E aí foi essa caminhada que eu iniciei. E assim como eu, tem tantos outras pessoas que têm história no espiritismo que também não nasceram no lar espírita. E eu trago aqui para vocês um pouquinho da história do Eurípides Barçanufo. A gente não fala tanto nele, a gente conhece mais o Chico Xavier, a gente conhece mais Haroldo Dutra, a gente conhece as pessoas que estão mais em evidência. Mas o Eurípides é alguém que veio antes de Chico Xavier. Lá no começo do Espiritismo, lá na cidade ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Então, assim, quando eu comecei a estudar e a me interessar mais pelo Espiritismo, inclusive eu fiz uma viagem de estudos, eu comecei a pesquisar muito, a ler muito, e eu fiz uma viagem de estudos, e estando num desses lugares, na cidade de Sacramento, a gente passa a conhecer Eurípides Barçanufo. Eu vou projetar algumas imagens para vocês, que são imagens, são fotografias dos momentos que eu estive por lá, tá? Então, assim, ele também nasceu num lar católico, trabalhava na Igreja Católica como coroinha, como ajudante, toda a sua família era católica, até um momento que ele começou a se deparar com algumas situações, né, que ele começou a se questionar. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Então, Eurípides foi um educador, ele foi um político, ele foi um jornalista, ele foi um médium, ele foi um dos expoentes pioneiros no espiritismo do país. Ele nasceu em 1º de maio, né, coincidência, onde foi 1º de maio de 1880. Uma frase do Eurípides: o amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. E ele era um grande educador, e é exatamente por isso que as pessoas, quando ele passou a trilhar os caminhos do espiritismo, começaram a também querer entender isso, né? Porque uma pessoa que tinha tantas funções dentro da comunidade, e ele tão jovem, ele fez tanta coisa, ele morreu com 38 anos, e ele fez muita coisa, ele deixou um legado imenso. Então, assim, aqui algumas casas da fazenda Santa Maria, onde morava o tio dele, que
começou a lidar com as questões do espiritismo, fundou o primeiro centro espírita agrícola da zona rural, né? Essa casa na fazenda era a casa onde ele morava. Por que que ele fez isso? Porque essas casas do entorno onde os trabalhadores moravam começou a ter fenômenos onde as coisas mudavam de lugar, as coisas batiam, quebravam, faziam barulho durante a noite, as pessoas estavam apavoradas, e este tio do Eurípides foi buscar ajuda com um grupo de franceses que estavam trabalhando na região, no museu, que hoje chama Museu dos Dinossauros, mas eles faziam escavações, e eles tinham alguns livros, né, o Evangelho, eles tinham o livro dos Espíritas, então eles começaram a orientar o tio do Eurípides. Esse é um dos parentes do Eurípides, ainda vivo, que nos contou todas as histórias, então aqui é no centro, lá na fazenda mesmo, onde ele foi nos passando toda a história. Aqui é o centro, lá no interior, né? Então, ele foi nos contando que o Eurípides, ele sempre discutia com o tio por conta das questões espiritismo e catolicismo. E ele tinha uma fala muito... Ele sabia conversar, era muito fácil o diálogo dele, ele acabava sempre em argumentos vencendo o tio. E aí, um dia, quando o tio foi visitá-los, que sempre dormia no mesmo quarto que o Eurípides, na cidade de Sacramento, que é próximo à fazenda, ele deu de presente para o Eurípides um livro, né, Além da Morte, e ele, do Leon Denis, e ele disse: leia este livro e depois nós conversamos. Quando o Eurípides quis começar a discutir com ele, ele disse: leia e depois nós conversamos. O Eurípides começou a ler, passou a noite toda lendo, no outro dia passou lendo, tomou café de manhã, subiu para um morro onde ele costumava fazer leitura e continuou lendo. E aí o que aconteceu? Quando ele terminou, ele disse: eu nunca vi falarem tanto das questões de Deus, das questões que eu não entendia com tanta propriedade. E aí ele ficou encucado com isso e ele pediu, uns dias depois ele quis ir conhecer o centro onde o tio trabalhava. Chegando lá, ele pediu mentalmente que o médium Aristides explicasse uma passagem do evangelho que ele não entendia, que era sobre as bem-aventuranças, que sempre ficava na cabeça dele muitos questionamentos. E ele tinha feito a leitura da Bíblia várias vezes, porque o padre deu de presente a Bíblia para ele, que era uma coisa proibida na época, poucas pessoas podiam ter acesso à Bíblia, e o Eurípides foi uma dessas pessoas que teve de presente a Bíblia. E aí, quando menos esperava, o Aristides levantou-se e fez uma fala com muito amor, uma fala linda sobre as bem-aventuranças. E ele tinha pedido justamente, mentalmente, que fosse este médium. Por quê? Porque ele era semi-analfabeto. E, desta forma, ele achava que ele não teria condições e capacidade de fazer nenhuma fala. E foi ao contrário. E aí, depois, numa outra oportunidade, ele voltou e ele foi convidado a participar da mesa, onde veio uma mensagem para ele, e onde o Santo Agostinho falou que era o protetor dele e que estaria orientando ele e que precisava que ele abrisse uma escola. Que ele passaria por situações muito difíceis, que as pessoas virariam as costas para ele, colocou todas as situações
pelas quais ele passaria, mas que ele tinha um trabalho muito importante a fazer. E foi o que ele começou a fazer. Então, assim, aqui lá na fazenda é uma cozinha industrial onde eles trabalham com as mães carentes, né? E onde eles recebem as pessoas que vão para estudar, para aprender, onde eles fizeram refeição para que nós pudéssemos estar participando dos estudos com a barriguinha cheia, né? Muito gostosa a alimentação deles. Aqui uma casa de assistência, um hospital que atende crianças com deficiência, também na fazenda. Isso tudo foi sendo construído por conta do quê? Por conta de que as pessoas, junto com o Eurípides, depois que entenderam, começaram a abraçar a doutrina. Aqui é onde está a escola Allan Kardec, na cidade de Sacramento, a escola fundada por Eurípides. Primeiro, ela foi fundada com o nome de Museu Sacramentano, e depois, numa mensagem que Eurípides recebeu, foi pedido para que ele mudasse e colocasse o nome de Allan Kardec. E nessa mensagem dizia: e você vai ensinar o evangelho do meu filho. Então, era Maria falando para Eurípides. E ele fundou o Evangelho das quartas-feiras, às 9 horas da manhã, que até hoje é realizado, aqui também é na escola, né, no auditório da escola. Aqui é um espaço onde ele, junto com seus alunos, plantou, e era um local onde ele gostava de dar aula fora da escola, uma sala onde você pode meditar. Ele teve que deixar a casa dos seus pais, por conta que estava dando muito trabalho, as pessoas faziam fila, as pessoas queriam ser atendidas, queriam conversar, e começou a dar trabalho para toda a família, e aí ele precisou sair de casa, ter um espaço onde ele pudesse trabalhar, onde inclusive ele fundou a farmácia que ele passou a atender os pacientes através de medicação natural. Então, aqui é onde é realizado o Evangelho das quartas-feiras, onde a Egorina Cunha, que ela é sobrinha neta do Eurípides, ela continua essa caminhada e ela realiza o Evangelho todas as quartas-feiras de manhã. Então, aqui é fora, o espaço fora. O Eurípides, para além das coisas dos atendimentos, tem uma casa chamada Lar de Eurípides também, onde é atendido crianças, meninas, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Então, assim, ele fez muitas coisas, e ele sabia exatamente o dia que ele ia morrer. Foi durante a gripe espanhola, foi informado para ele o dia, o horário, e quando chegou, durante a gripe espanhola, ele pegou a gripe espanhola, e ele, mesmo assim, ele atendia das 6 da manhã à meia-noite, passando a medicação para as pessoas que precisavam. E aí ele caiu de cama, e no dia e no horário marcado, os médiuns fizeram oração em volta da sua cama, e exatamente nesse momento que ele começou a passar mal, a sua mãe foi chamada, e ela chegou no momento em que ele estava desencarnando. Né? Mas, assim, e ele sabia como que ia ser o enterro dele, né? Ele já tinha visualizado tudo. Quando ele descreveu que uma pessoa ia morrer, ia ter muitas flores, muita gente chorando, e
os amigos disseram, então deve ser alguém rico. Ele disse, não, o caixão é pobre. Tanto que ele pediu que o caixão dele fosse de madeira, fosse pobre, e ele fosse enterrado com roupas velhas. Mas toda a cidade se mobilizou, todos levaram flores, a partir do respeito que eles criaram, né? Mesmo durante as disputas que o padre da paróquia fez com ele, agredindo-o publicamente, e ele mesmo assim pedindo para que as pessoas fizessem oração, né, respondendo com amorosidade, com carinho a toda agressão que ele teve. E ele ganhou o respeito das pessoas por conta disso. Né? Então, aqui tem uma questão, 780 do Livro dos Espíritos, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral. Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, à medida que nós vamos tomando conhecimento das coisas, nós temos mais responsabilidade. Mas nós temos também a condição de decidir o que nós queremos. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Nós não somos impedidos de decidir. Deus nos deu essa oportunidade. Então, para além das coisas aqui na Terra, o Eurípides também tem um hospital no plano espiritual, onde ele atende, é um sanatório, onde ele costuma receber os espíritos que chegam em situação de muita perturbação no plano espiritual. E muitas vezes são os nossos irmãos médiuns que não fizeram uso da sua mediunidade devidamente, que não se comprometeram com o trabalho, que usaram de forma errada, enfim, que fizeram coisas erradas ou que não fizeram, né? Que chega lá do outro lado e percebe os seus erros e acaba se perturbando, tendo perturbações, e acabam precisando desse atendimento. E o Eurípides, então, tem esse hospital, ele pediu autorização para fazer esse hospital no plano espiritual, que é um local que ele diz que o amor nunca falta e pacientemente aguarda. Então, todos os que precisam, de uma forma ou de outra, vão ser auxiliados e amparados nesse hospital. Mesmo que eles tenham que ir nas profundezas, em locais mais inadequados, eles vão buscar e trazer e auxiliar esses nossos irmãos. Então, ele foi alguém que ele se dedicou ao estudo, ele, para além de se dedicar ao estudo, ele fez aquilo que o Mestre Jesus queria que fosse feito na prática, auxiliando, amparando, mesmo tendo perdas, muitas vezes, da sua tranquilidade, do seu espaço de convivência com as pessoas da sua família, até ter a aceitação de todos, enfim, ele passou por momentos difíceis. Então, assim, essa asa do amor e da instrução, e do aprender e do praticar, é que fez com que ele, muito tempo depois, ainda seja lembrado e as pessoas se inspirem, e as pessoas façam obras lindas, como o Lar de Eurípides, que muitos anos depois é que ele foi construído. Inclusive, o Chico esteve lá, né, na inauguração, e o Chico veio muito depois do Eurípides, né, já nas atas da fazenda, Eurípides já registrava que haveria de nascer em Pedro Leopoldo uma pessoa que seria uma luz no espiritismo, que era o Chico Xavier, né. Então, assim, trazendo essa figura de Eurípides, da importância do amor, da importância da instrução,
eu quero deixar aqui a cada um o convite para quem não estuda, para que comece a estudar, para que aos poucos comece a compreender, para que vá para casa espírita nos dias de estudo, para que comece a aprender, para que comece a ampliar a visão, para fugir dessa ignorância que muitas vezes acaba nos afastando de outras pessoas. Muitas vezes a gente tem que sublimar atitudes de ignorância para a gente poder conviver. E até mesmo dentro dos nossos lares. Então, eu deixo aqui o convite a cada um, falei demais, né? Estando à distância de... acabei me excedendo no tempo, né? Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês, espero estar presencialmente em outro momento com vocês, e convido a cada um e a cada uma nesse instante para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu sei que aí onde vocês estão, vocês vão ter, né, o passe, então que esse ambiente ele esteja completamente iluminado para que este momento aconteça. Então, eu convido a cada um e a cada uma nesse momento a elevar o seu pensamento ao nosso Pai Celestial, que nós possamos ter sempre atitudes amorosas, que possamos, à medida que aprendemos, ir nos transformando, ir nos melhorando, ir fazendo com que esta melhora aconteça à nossa volta, que possa auxiliar os nossos irmãos, que muitas vezes precisam deste carinho, desta compreensão, precisam também que nós possamos parar e, com carinho, também transmitir a sabedoria das palavras do Mestre Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam nesta casa, iluminando e amparando a cada um. E como eu já pedi no início da palestra, que os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis neste momento, em virtude das chuvas, ou por outras situações e tragédias, que possam ser amparados pela espiritualidade amiga. Que nós possamos ter uma noite tranquila, de sono, que possamos refazer o nosso corpo físico e que possamos nos fortalecer para que os nossos dias que seguem sejam cada vez melhores. Que assim seja. Muito obrigada, Sinclair. Desculpa pela demora no início, a gente se atrasou um pouquinho, mas a gente agradece muito as suas palavras. Esperamos que em breve você esteja aqui presencial com nós e que você tenha uma boa noite. E muito obrigada. Eu é que agradeço, gente. Obrigada. Até mais. A todos.